Se você veio do short de mais cedo, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Nós lemos em Isaías 1:19 e entendemos que o melhor desta terra não é automático, ele é condicional. E eu quero discorrer um pouco sobre isso com vocês. Eu fiz algumas anotações aqui que eu gostaria de compartilhar. Hoje eu quero mostrar o que Deus realmente quer dizer com isso, né? Com o se obedecerdes e me ouvirdes, né? Se me ouvirdes e obedecerdes. Porque primeiro nós precisamos entender que Deus não nos obriga a nada. É por isso que ele diz, se me ouvirdes. Porque isso é uma decisão. E eu quero dizer, né, o porquê ele diz isso, porque tem pessoas que amam a promessa, mas rejeitam o processo. Tem pessoas que quando Deus faz uma promessa, eu quero viver isso, mas não querem passar pelo processo, querem pular a etapa. Chegar, pular o processo e já ir direto para a promessa. E eu tenho algo para te dizer, você não vai conseguir. Deus não trabalha dessa forma. É a mesma coisa que você entrar numa escola sem saber ler e nem escrever e já querer ir para o ensino médio. Não tem como. Por quê? Porque são exames iniciais que vão te dar base para os demais anos. Você começa sem saber nada, aprendendo, e durante o caminho você vai aprendendo mais e passando de fase, e aprendendo mais e passando de fase. E na nossa vida com Deus não é diferente. Talvez se Ele me desse lá atrás coisas que Ele tem feito na minha vida hoje, eu não saberia cuidar, eu não saberia administrar. E é por isso que é necessário o processo. Mas o problema é que muitas vezes as pessoas querem a promessa, mas rejeitam o processo. Então, eu tenho certeza que esse vídeo vai falar com muitas pessoas, porque isso é para uma aplicação agora, de hoje, nesse tempo. Então, assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com você e que eu tenho mais aprendido na minha experiência com Deus é que todos os dias eu aprendo algo novo com Ele. Todos os dias. Às vezes, lendo a mesma palavra, eu interpreto de várias formas diferentes e aplico na minha vida de várias formas diferentes, porque tem fases, nós na nossa vida temos fases e elas mudam. Então, a forma como nós nos portamos deve mudar também. Muitas vezes, a palavra ela não muda, ela continua a mesma. Mas a forma que nós aplicamos, ela sim muda. Então, assista esse vídeo até ao final, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos ler juntos. Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Esse versículo é curto, mas ele revela uma verdade espiritual muito forte e que continua válida até hoje. Isaías aqui estava falando com um povo que tinha culto, prestava sacrifícios, tinha altar, mas não tinha um coração quebrantado. Era um povo religioso. Eles queriam a bênção, mas eles não queriam alinhar a vida deles para receberem a bênção. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós queremos a bênção, mas não queremos alinhar a nossa vida para estarmos aptos para receber a bênção. Quantas vezes Deus nos dá uma direção para que a gente faça algo, para que a gente chegue naquela promessa, naquele milagre, e a gente não quer fazer. Você imagine quando Naamã recebeu a direção do profeta de mergulhar 7 vezes no Jordão. Os 7 vezes no Jordão era o processo dele. Se ele não mergulhasse, ele não seria curado. E conosco é a mesma coisa. Às vezes Deus nos entrega um processo, fala, é isso que eu quero que você faça. E a gente não quer fazer.
A gente não quer obedecer, a gente não quer alinhar a nossa vida para aquilo que Deus tem para nós. E aí a gente fica questionando, reclamando, achando que Deus não cumpre nada na nossa vida. Será que Ele não cumpre na minha vida e na sua vida? Porque Ele não quer cumprir ou porque nós não queremos nos adequar para receber? Se Deus não quisesse cumprir, Ele nem prometia. Ele não precisa prometer nada para mim e para você. Então o problema aqui não é Deus, somos nós que não queremos ouvir e não queremos obedecer. E queremos viver do nosso próprio jeito, da nossa própria maneira, e achando que Deus que tem que se adaptar à nossa vontade. Aquele povo queria a bênção, mas não queria. E Deus deixa algo muito claro. Religiosidade sem obediência não sustenta a promessa. Então não adianta você ser religioso se você não obedece a palavra, você só está perdendo o seu tempo. Se você é religioso, mas na hora da obediência você não obedece, você quer ver do jeito que você quer, da forma que você quer, não adianta de nada. Aí Deus não vai se curvar à sua vontade, fazer a sua vontade, porque você quer desse jeito. Não, a única coisa que vai acontecer é que você vai ficar frustrado, porque o tempo vai passar e as coisas não vão acontecer. Deus começa falando da vontade, porque Ele não força ninguém a obedecer. Você tem um livre-arbítrio e você decide. Você pode ouvir uma pregação todo dia e ainda assim escolher viver do seu jeito. Isso é uma verdade. Tem pessoas que não faltam um culto, assistem pregações. Você pode estar até assistindo esse vídeo agora, ter assistido outros vídeos meus, mas se você não decidir obedecer, não adianta de nada. Que aí você entra na religiosidade, é aquilo. É aquele que ouve, mas não pratica. Então, você não sai do lugar. É por isso que muitas vezes nós não saímos do lugar. Porque nós ouvimos a orientação, mas nós não praticamos, nós não queremos obedecer. Deus me deu uma direção para mim em 2022. Eu só obedeci em 2024. Houveram consequências. Então não adianta a gente querer fazer as coisas da forma que a gente quer. Nós temos que obedecer de pronto. Por conta da minha obediência tardia, houveram consequências e atrasaram muitas coisas que eu poderia estar vivendo hoje. A culpa foi de quem? Minha ou de Deus? Foi minha. Ele me deu a ordem, eu que não obedeci. No hebraico, ouvir não é só escutar. Ouvir é entender e praticar. Então não adianta você falar, Deus falou comigo, se nada muda depois. Muitas pessoas falam assim, Deus falou comigo. Deus falou profundamente comigo nesse vídeo, Isabelle, mas amanhã eu continuo da mesma forma. Amanhã eu continuo vivendo da mesma forma, com as mesmas práticas. Do que adianta você dizer que Deus falou contigo se nada muda na tua vida? Se essa palavra, o fato de Deus falar contigo não causa uma mudança na sua vida. A palavra diz, comereis o melhor dessa terra. Deus não está prometendo migalhas, não. É o melhor. Deus, Ele quer entregar o melhor na nossa vida. Mas primeiro, se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. É condicional. A você dar ouvidos ao que Deus fala e obedecer e praticar. E aí sim, Ele tem a abundância para entregar na sua vida. Mas o melhor da terra não chega antes da obediência, ele vem depois. Eu vou precisar correr, gente, porque tem muita coisa e não vai dar para falar nesse vídeo. Hoje, muitos querem prosperidade, mas não querem renúncia. E eu tenho algo muito importante para falar para você hoje. Não adianta você querer ser próspero se você não renuncia à tua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu quero fazer muitas coisas, mas a minha vontade não está alinhada com a vontade de Deus. Então que seja feita a vontade dele, não a minha, porque a dele é boa, perfeita e agradável. O vídeo ficou muito grande, mas eu quero dizer, em Isaías 1:19, ensina algo simples, mas muito profundo. Não é sobre ter mais, é sobre você obedecer melhor. Eu vou fazer um próximo vídeo falando dessa palavra, não hoje, mas se você ficou até aqui, se inscreva no canal,
ative o sininho, porque aqui nós não falamos de promessa sem processo. Você precisa passar pelo processo para alcançar a promessa. Que Deus te abençoe.